Olá, boa tarde. Elas produzem mel, cera, própolis e muito mais. 1/3 do que comemos está relacionado ao trabalho das abelhas. E a queda na população desses insetos está ameaçando a produção de alimentos e o equilíbrio de ecossistemas inteiros. Hoje nós vamos entender por que isso está acontecendo. As abelhas são as principais responsáveis pela polinização das plantas com flores. Mas uma inexplicável queda no número da sua população nos últimos 15 anos coloca o abastecimento de alimentos em risco. Desde 2007, as taxas de mortalidade das abelhas no inverno têm ficado entre 10% e 30%. Na Bélgica e na Suécia, esse índice chegou a 40%. Além desses, existem outros fatores que contribuem para a extinção desses animais, como o uso de pesticidas, a infecção por parasitas mortais como o ácaro e a redução na variedade de plantas floridas. Pesquisadores dizem que a monocultura é responsável pela redução da biodiversidade e, consequentemente, das fontes nutricionais. Por isso, as abelhas precisam fortalecer seu sistema imunológico. No verão, as abelhas vivem apenas algumas semanas. No inverno, vivem meses. Já a abelha rainha pode durar de 1 até 5 anos. Esses insetos precisam passar por milhares de flores para produzir 1 quilo de mel. Para se comunicar, as abelhas usam um sistema de estímulo hormonal e sinais de vibrações. Além disso, estudos mostram que seu olfato aguçado é capaz de detectar explosivos e drogas. E para falar sobre as consequências da redução no número de insetos polinizadores, recebemos o engenheiro agrônomo Breno Freitas, professor em abelhas e polinização da Universidade Federal do Ceará, e também o tecnólogo em gestão ambiental Flávio Yamamoto, diretor da ONG SOS Resgate de Abelhas Sem Ferrão. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter, os endereços você vê aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. Nós, assim, é cada vez mais comum ver essas notícias, né, de que as abelhas vêm desaparecendo, entrando em um processo aí de extinção. Qual é a dimensão desse problema? Quanto isso, de fato, vem acontecendo e a dimensão desse problema, professor? Esse problema, ele é grave, né? Na verdade, as abelhas, no mundo todo, nós temos mais de 20 mil espécies de abelhas catalogadas, conhecidas. E essas espécies vão desde abelhas que a gente chama solitárias, aquela abelhinha que não faz colmeia, né? Até as abelhas mais conhecidas, como as abelhas sem ferrão e essa abelha produtora de mel, que a gente chama abelha africanizada ou apis. O nível, o impacto do que está acontecendo nelas varia de acordo com a região do globo e com as espécies. Mas, para você ter ideia, a apis mellifera, que é a abelha mais utilizada em polinização no mundo, ela tem sofrido impactos em certas regiões do globo de afetar a população até 40%, 50% daquela população local. E o mais grave é que muitas dessas abelhas das outras espécies a gente não sabe o quanto estão sendo impactadas. A gente nota que estão desaparecendo, né? Mas não se sabe quanto tem sido afetada a população de cada espécie em particular. Flávio, não à toa, né, existe a ONG aí, SOS Resgate de Abelhas, da qual você é diretor, não à toa existe uma ONG para tratar exatamente desse problema, né? O nosso trabalho a gente começou com resgate mesmo de enxames que estavam em muros que iam ser derrubados, ou até árvores que tinham sido derrubadas, ou o cara que ia fazer uma reforma e aí vai pintar ou fazer passar massa na parede e acabava matando o enxame lá. A gente começou a fazer o trabalho de tirar esse enxame de lá e a gente começou a reparar que as pessoas não conheciam, tem medo, porque as pessoas conhecem só um tipo de abelha, aquela que ferroa. E todas as abelhas que tem aqui no Brasil, em especial a abelha sem ferrão, que a gente tem mais de 300 espécies, a gente não conhece quase nenhuma, a gente conhece só 2, na verdade, né? A jataí e aquela pretinha que enrola no cabelo que todo mundo conhece. Mas, de modo geral, as pessoas conhecem só as que são que ferroam. E conforme a gente foi desenvolvendo o trabalho, fazendo educação ambiental, a gente começou a reparar que antigamente as pessoas pediam para retirar o enxame e levar embora, e agora as pessoas pedem para ficar com o enxame porque querem ficar com o enxame em casa. Então, por que essa mudança de comportamento? Porque a gente começa a mostrar para as pessoas que é possível você não apenas ter essa abelha em casa. Eu, por exemplo, eu tenho 2 no meu apartamento, eu estou no 5º andar, e na casa dos meus pais tem mais de 15 enxames.
Tem outras pessoas que têm muito mais enxames, mas eu considerado os meus outros amigos, eu crio poucas abelhas em casa. Mas quando a gente mostra para as pessoas que não tem perigo, que você não precisa de equipamento para mexer com elas, que você tendo aquela abelha lá, você permite que todas as árvores, toda a flora que esteja em volta de onde você está, sejam polinizadas, as pessoas perdem esse paradigma e começam a querer criar também, começam a querer proteger. Agora, né, para aproximar mais essa questão aqui da gente, das pessoas, qual a importância das abelhas para a nossa sobrevivência, as consequências, né, desse desaparecimento? Professor, é possível aí dar um exemplo? É possível. Para vocês terem ideia, mais de 90% das plantas do mundo dependem, em algum nível, da polinização feita por animais vivos. Não somente abelhas, mas às vezes besouros, às vezes borboletas, às vezes morcegos, pássaros. Né? E 75% das plantas cultivadas pelo homem dependem, de algum nível, da polinização feita por esses animais, principalmente as abelhas. Por exemplo, nós temos culturas como o melão, como o maracujá, como a maçã, que se as flores não forem visitadas por abelhas, a produção cai mais de 90%. Então, é economicamente inviável você plantar... quase o término dessa produção. Quase nada. Você não quase vai ter nada. Essas plantas. E o mais grave é que hoje, em muitas partes do mundo, pela falta das abelhas, estão sendo contratadas pessoas para fazer esse trabalho manualmente. Por exemplo, o maracujá produzido no Brasil, a maioria dele é polinizado por pessoas, manualmente, porque falta aquela abelha preta, grande, a mamangava, né? Porque não está lá. A graviola, por exemplo, no Brasil, hoje é polinizada manualmente, porque nós não temos o besourinho, né? E, assim, várias outras culturas em outras partes do mundo. O Brasil usa as abelhas apis para polinizar a maçã, mas na China, em várias partes da China, são pessoas que estão fazendo esse serviço por falta de abelha. Então, isso é um exemplo, mas um grande número de outras culturas, por exemplo, cerca de 28% das culturas que nós cultivamos, elas teriam uma queda entre 90% e 40%, e 45% dessas culturas teriam quedas entre 1% e 40%. Então, praticamente, de todas as plantas que a gente cultiva, elas vão depender dessa polinização. E isso acontece, inclusive, com plantas que a gente diz, mas eu não como fruto, não como a semente. Por exemplo, a alface, né? Eu não como, eu como a folha. Então, não precisa de polinização. Precisa porque eu preciso da semente para plantar a alface. A gente nem se dá conta, né, do trabalho delas. É um trabalho incessante, né, Flávio? Você estava comentando comigo que fez até aí um cálculo para mostrar o quanto que as abelhas trabalham aí. Para o nosso bem, né? Se fosse pagar um salário mínimo para uma abelha, que é R$ 888, no caso para a jataí, né, que é aquela abelhinha pequenininha, que não ferroa, que é super comum você encontrar em São Paulo e em muitos outros lugares, né? Vou pagar o salário mínimo de R$ 888 para uma jataí só, ela receberia R$ 29,60 por dia, se considerar que ela não tem folga, ela trabalha todos os dias da semana, todos os dias do mês. Então, se multiplicar R$ 29,60 por todos os dias do ano, vai dar um total de R$ 10.804 por ano por abelha. Só que você tem que considerar que o enxame inteiro não tem só uma abelha. No caso da jataí, são 5.000 abelhas. Se multiplicar R$ 10.804 por 5.000 abelhas, o total, o salário pago durante o ano inteiro para um enxame, só um enxame de jataí, que é uma caixinha pequena, seria de R$ 54.020.000. E elas percorrem aí distâncias enormes também, né? No caso da jataí, ela tem ela varia em torno de 300 a 600 metros o raio de voo dela, que ela poliniza. No caso da apis, tem gente que fala que é 5 e outras que falam que são 15 quilômetros, até um raio de voo muito maior. Agora, professor, muitos motivos aí desse desaparecimento estão sendo ainda estudados, mas o que nós já sabemos, especialmente da mão do homem aí nesse processo, né? O homem é o principal causador, né? Porque dos motivos que a gente já sabe, os principais, como o desmatamento, né? A gente tem que imaginar que as abelhas necessitam de flores para conseguir seu alimento e também das árvores para fazer seus ninhos, porque a maior parte dessas abelhas faziam em árvores, né? Então, os desmatamentos, a expansão urbana,
a própria agricultura, à medida que ela também desmata a terra, mas ela também usa defensivos agrícolas, por exemplo, como os pesticidas que matam essas abelhas quando elas vão nas flores. Nós temos a questão da mudança climática, né? Hoje tem estudos, por exemplo, mostrando que em certas regiões do mundo, onde existem montanhas, por exemplo, certas abelhas que necessitam de condições climáticas para viver, à medida que está esquentando, elas estão subindo a montanha. Né? E aquela vai chegar a um ponto que ela não vai ter mais para onde ir. Então, essas espécies estão ameaçadas. Além disso, existe o próprio estresse, né? Há situações em que as abelhas passam por estresse, como aquelas mudanças em caminhões, de muitas colmeias, isso também causa estresse para essas abelhas. Então, tem uma série de fatores que está afetando a população das abelhas, das espécies diferentes em diversos níveis. Tem, assim, gente aqui já participando da nossa conversa. A Liliane Fernandes, ela comenta que teve uma época em Redenção da Serra, que é aqui no município, né, paulista, era conhecida por sua apicultura, venda do pote de mel, e hoje em dia quase não vemos mais as abelhas, diminuiu muito a população. Quer dizer, uma percepção dela e vem acontecendo, então, em outros lugares. Tem o pessoal que foi uma campanha que foi criado, que é o pessoal do Bee Alert, do Bee or Not to Bee, eles criaram um aplicativo que chama Bee Alert, que faz o levantamento de enxames que desapareceram simplesmente. E, atualmente, esse aplicativo levantou mais de 16 mil casos de desaparecimento de enxames, a maior parte aqui no Brasil. Tem também na Europa e nos Estados Unidos, mas a maior parte de casos de desaparecimentos, pelo aplicativo ser brasileiro mesmo, né? Então, o público brasileiro, os apicultores, os meliponicultores, registram esses casos de desaparecimento, alguns que correlacionados ao uso de pesticida, outros por mudança climática, mas eles têm esses casos relatados. Então, é assustador você ver esses números. Né? O Gilson Ferreira, ele comenta que ele fala todo dia por volta das 5h30 da manhã, 4, 5 abelhas entram em casa, rodeiam as lâmpadas acesas, passam algumas horas e morrem sem motivo aparente. Ele até coloca, é muito triste isso, existe alguma explicação, professor? Existe, a lâmpada acesa. Na verdade, é exatamente isso. Na verdade, as abelhas, elas são atraídas pela luz. Então, se de manhã cedo, quando tem pouca luminosidade, a lâmpada está acesa, ela é atraída, ela entra e aí ela desorienta, ela não consegue mais sair e ela vai rodar ali até quando acaba, como a gente diz, acaba o combustível dela, né? Então ela acaba morrendo, infelizmente é isso. Certamente ele deve ter alguma colônia de abelha vivendo ali nas proximidades e aí isso atrai elas. De manhã cedo, nos primeiros raios, elas tentam sair para ir forragear e aí são atraídas pela luz. E acaba morrendo. Agora, Flávio, você comentou, né? As pessoas conhecem mais aquela abelha com ferrão, que é a abelha que acaba, né, picando as pessoas, que são as mais temidas, as pessoas temem as abelhas. Quando que é de fato compreensível que se tema uma abelha ou não? Como que a pessoa pode fazer esse reconhecimento que você falou? Então, até faz parte do seu trabalho, em alguns casos que podem ser mantidas, né? Está até aparecendo no vídeo aí, a abelha que ela realmente é mais conhecida que a Apis, a gente é fácil de ver que ela tem esse desenho mesmo, essa bundinha amarelinha, com as listas pretas e tal. As outras abelhas que nós temos aqui no Brasil, que é a jataí, aquela pretinha que enrola no cabelo, temos também outras espécies como mandaçaia, guaraia, puruçu, jupará e assim por diante, são abelhas sem ferrão, elas têm um desenho, elas são diferentes morfologicamente até falando dessas abelhas, a jataí, que é mais conhecida, você encontra em qualquer muro e árvore na cidade de São Paulo, que é um tubinho de cera subindo para cima e as abelhinhas voando em volta. Você não tem perigo nenhum de criar elas, né? Tanto é que o motorista que me trouxe aqui, ele falou assim, que eu sou alérgico, o que eu faço? Ela falou assim, pô, cria abelhas sem ferrão, você não vai ter problema com elas. Você não precisa de roupa, não precisa se preocupar com picada. Né? Você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Vocês dois comentaram aí de dados de outros países, né, que é uma coisa que vem acontecendo no mundo todo, mas e no Brasil é diferente? Acontece mais ou menos? Para a gente ter uma ideia em comparação com o que vem acontecendo aí em outros países, professor? Andressa, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem dados muito confiáveis, né? A gente vê, como foi citado,
que você tem, por exemplo, um aplicativo que as pessoas entram e dizem, olha, minhas abelhas estão desaparecendo, mas a gente não sabe o porquê que está desaparecendo, né? Ele foi lá na colmeia e viu que sumiu, mas foi o pesticida, a abelha abandonou, que às vezes ela abandona quando tem condições favoráveis. Muitas vezes ele próprio não sabe, ou eu acho que foi isso, né? Mas não, dados assim comprovados, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem uma estatística muito boa que possa dizer afirmativamente que está acontecendo isso. Esse próprio desaparecimento das abelhas, a gente tem que tomar cuidado para não confundir o desaparecimento das abelhas, que é uma coisa que acontece potencialmente com as 20 mil espécies de abelhas no mundo todo, com a CCD, que é uma síndrome específica que acontece com essa abelha de ferrão, a Apis mellifera, em certas partes do mundo, né? Então, as pessoas geralmente tendem a misturar as duas coisas e, na verdade, a CCD é apenas uma das causas do desaparecimento global das abelhas. O que seria isso? Essas abelhas, né, que a gente está vendo aqui, elas saem para o campo em busca de alimento e, por alguma razão, elas se desorientam e não acertam voltar para a colmeia. E elas morrem no campo. A colmeia, precisando de alimento, manda mais abelhas buscar mais alimento e, ao longo do tempo, então, essas abelhas vão enfraquecendo em um curto espaço de tempo. No final, fica a rainha e algumas poucas operárias e a colônia se extingue. E isso foi identificado a partir de 2007 nos Estados Unidos. As pessoas começaram a achar que podia ser parasita, podia ser doença, podia ser pesticida, até as antenas de celular foram acusadas. Mas os estudos mostram que, na verdade, a causa da CCD seria uma conjunção de todos esses fatores, do estresse, dos pesticidas, das mudanças climáticas, do manejo e uma série de outros fatores que tem causado isso nessa espécie em particular. Não se conhece ainda casos de CCD, por exemplo, em abelha sem ferrão ou outros grupos de abelha, né? Mas é importante não confundir, porque a causa do desaparecimento das abelhas são todas essas coisas complexas, do desmatamento, né, de tudo mais. A CCD é apenas uma das causas. Vamos fazer uma pausinha aqui na claro. nossa conversa e o JC Debate volta já. Continua aqui participando da nossa conversa, vai ver os endereços aí na tela. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o risco de extinção das abelhas e de insetos polinizadores. Com a gente o engenheiro agrônomo Breno Freitas, professor em abelhas e polinização da Universidade Federal do Ceará, e o tecnólogo em gestão ambiental Flávio Yamamoto, diretor da ONG SOS Resgate de Abelhas Sem Ferrão. Continue aqui participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Nós falamos bastante desse problema aí no primeiro bloco, mas o quanto as nossas autoridades estão preocupadas e vêm fazendo alguma coisa para reverter essa situação? A preocupação ela é global, ela é mundial. Para você ter ideia, a ONU tem um órgão chamado IPBES, que é um órgão específico para a questão da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos no mundo. E nos últimos 2 anos, por exemplo, esse órgão reuniu 77 cientistas do mundo todo, indicado por seus países, inclusive o Brasil, o Itamaraty indicou 5 pesquisadores que participaram desse grupo. E então, nos últimos 2 anos, esse grupo participou elaborando um documento, né, avaliando todas essas questões do papel dos polinizadores, dos agentes polinizadores, o impacto na produção agrícola e as ameaças a esses polinizadores e o que nós podemos fazer para minimizar essas ameaças. Esse documento ele foi votado numa assembleia da IPBES que houve agora em fevereiro, em Kuala Lumpur, na Malásia, e é hoje um documento que serve de orientação para os países definirem suas políticas públicas em relação a essa questão. Por que essa preocupação? O documento mostra que o valor global da polinização feito por esses agentes no mundo, ele é algo em torno de 235 bilhões de dólares até cerca de 500 bilhões de dólares. Isso vai variar em função de quanto se planta de cada cultura ano a ano, não é? O que é muito dinheiro, na verdade, mas principalmente porque se espera que a população mundial até 2050 atinja 9 bilhões de pessoas. Então, produzir alimento para uma população desse tamanho é um desafio
principalmente que nós estamos chegando no limite do que a gente pode impactar o meio ambiente do planeta. Então, a grande questão é como produzir mais alimentos sem aumentar o impacto ambiental que já é causado atualmente pela própria produção de alimentos. Quer dizer, está aí o principal desafio, né? Com o crescimento da população, inevitável aumentar a produção de alimentos, mas como gerando um menor impacto, né, Flávio? Eu acho que não apenas dar conta dessa quantidade de pessoas a serem alimentadas, mas também fornecer alimentos o mais saudáveis possíveis, né? O Cruza é sabido que tem muitas discussões que falam que não precisaria aumentar realmente as áreas de produção, mas poderiam fazer áreas cruzadas. Em vez de trabalhar com monoculturas, trabalhar com policulturas, com culturas cruzadas, né? Sistemas agroflorestais, que são sistemas que você mantém a mata em pé e dentro da mata você planta outras coisas e assim por diante. Então, você procurar, quando você trabalha com esses outros sistemas, você automaticamente não precisa tanto, ou talvez nem precise de herbicidas, pesticidas, etc. e tal, e você mantém toda a fauna polinizadora e toda a fauna que complementa aquele tipo de alimento, né? Então, diz algumas teorias que você conseguiria dar conta de toda a alimentação mundial sem seguindo esse tipo de caminho, que é um caminho até mais saudável e orgânico, né? Vamos conhecer mais do trabalho da ONG da qual você faz parte, que é o SOS Resgate de Abelhas Sem Ferrão. Operárias da fabricação do mel para uns, ameaça para outros. Será? As espécies sociais que vivem em colmeia, nativas do Brasil, elas não têm ferrão. As solitárias têm, mas elas também têm um comportamento bastante manso. Celso Sim é um operário da SOS Resgate das Abelhas, ONG que trabalha para proteger os insetos sem ferrão, discriminados, temidos e essenciais. A comida que se tira da terra, que colore as mesas, só existe graças ao trabalho das abelhas. O que ainda resta de verde no Brasil e no mundo também é obra delas, pequenas responsáveis pela polinização. Sem as abelhas a gente não come. Elas são responsáveis pela polinização dos nossos alimentos, né? De cerca de 70% de todas as plantas alimentares no mundo, né? Ele e outros voluntários doam tempo e conhecimento para salvar as espécies ameaçadas. Reúnem a população para falar da importância das abelhas. Não é raro resgatarem colmeias em cantos inusitados da cidade e transferir as moradas para onde as flores estão, praças, jardins e até o apartamento dele. Assim, o trabalho delas junto às plantas fica garantido. Bom para a natureza e para a humanidade. Flávio, está aí, né, o trabalho da ONG. Então, onde vocês pretendem chegar com esse trabalho? Na verdade, a gente não esperava chegar onde a gente chegou, né? A gente está com mais de 2 anos de existência. Nós começamos apenas, como eu disse, a gente começou apenas fazendo resgate e hoje em dia nos formalizamos no sábado passado. Atualmente somos uma associação agora e temos toda uma hierarquia agora de cargos, etc. e tal. E pode considerar que nós somos a maior comunidade no Facebook que trata sobre abelhas sem ferrão no mundo, né? Temos outros participantes de outros países, México, Malásia, Austrália, mas não tem nenhum grupo no Facebook que tem questão de quantidade de membros como o nosso tem. Estamos abrindo um canal no Instagram, no YouTube, e isso gera bastante impacto para a gente, porque cada vez mais as pessoas abordam a gente. Não, que eu queria proteger, e são pessoas que não conhecem sobre o assunto, mas elas querem fazer alguma coisa, né? A gente teve até uma aproximação de algumas subprefeituras que trouxeram as equipes de poda para a gente, para falar assim, a gente vai fazer uma poda na região de Pinheiros e tem um enxame lá. A gente queria chamar vocês para auxiliar, para ver o que a gente pode fazer. Então, em vez de cortar aquele enxame lá e jogar na caçamba e morrer, a gente pega aquele enxame que surgiu do fruto da poda e direciona para alguém para doação. Tem mais perguntas aqui chegando. A Paola Couto, ela pergunta dos fumaceiros contra o Aedes aegypti se é um complicador
professor? É um complicador. Aquilo é um veneno, né? A gente tem que entender o seguinte, todo inseticida, ele é feito para matar inseto. Então, ele mata o inseto-alvo, que é a praga, mas a abelha também é um inseto. Então, ela é tão sensível, e às vezes até mais sensível do que a própria praga que já vem se adaptando àquele pesticida que está sendo aplicado. Então, isso é uma coisa, é um problema sério, né? E é até interessante que sempre se pergunta assim, como a população poderia ajudar na questão das abelhas, né? Um dos fatores já seria esse, seria tentar mostrar às autoridades que procure outros meios para combater, porque não adianta você combater o mosquito por um lado e estar causando ou contribuindo para uma causa muito pior de outro lado, né? Agora, iniciativas como essa da ONG são importantíssimas, porque no meio urbano a gente impacta toda aquela população de abelhas que existia ali. Quer dizer, muitas abelhas não conseguem se adaptar ao meio urbano e simplesmente são extintos naqueles locais. Outras se adaptam, como a gente vê a Jataí fazendo ninho e muro e tudo mais, porque ela tem uma certa flexibilidade para aquilo, mas a gente precisa ajudar. Por exemplo, a gente precisa plantar flores nos nossos jardins, são visitados pelas abelhas. A prefeitura precisa, por exemplo, fazer a arborização da cidade com plantas nativas da região, não plantas de fora, de outros locais, mas nativas, que vão oferecer flores, que vão ajudar a manter aquelas abelhas, principalmente nas épocas críticas. Agora, outros insetos podem fazer o papel das abelhas ou não? Tem esse papel exclusivamente delas? Em questão de quantidade, a abelha ganha praticamente totalmente. Em quantidade, eficiência de polinização, a abelha, por ter uma representatividade muito grande, ela tem, obviamente, muitas plantas dependem da polinização de outros animais, né? De vespas, assim como o professor falou, borboletas, pequenos mamíferos, etc. e tal. Mas a abelha, em termos de quantidade, ela ganha de qualquer um. Então, pode considerar que... Ela é a principal trabalhadora, ela é a principal trabalhadora. Nesse sentido. Ela é a principal trabalhadora. Tem muita gente aqui perguntando, o Vitor Gross acabou de mandar, querendo saber mais informações sobre ter uma colmeia no apartamento dele. Então, não dá o endereço também da SOS, né? Sim, claro. É bem simples. Você pode entrar pelo site, lá você pode solicitar ser um guardião, né? Para você receber esse enxame que é fruto que a gente doa, né? A gente tem uma fila bem grande de pessoas interessadas em receber esse enxame. Ótimo, bom sinal, né? Tem uma lista bem grande. É o endereço que está aí na tela, né? SOSabelhasemferrão.com.br. Exatamente. Eu agradeço muito a participação de vocês hoje aqui com a gente, essas informações tão ricas, tão importantes, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Foi um prazer. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se lá em nosso canal no YouTube, estão os nossos programas anteriores. Uma ótima tarde para você.